Vamos lá, pessoal, continuar a nossa revisão do quarto bimestre. Vamos ver hoje balanceamento das reações químicas. Aquelas reações químicas, né, que na aula passada a gente conheceu como eram classificadas, quais eram as maiores evidências para que elas acontecessem, né, entre outras coisas. Então, essas reações químicas podem ser escritas, né, graficamente, com os símbolos dos elementos e os números de índices ou coeficientes. E essas reações químicas, como nós sabemos, as reações químicas acontecem para que os elementos, as moléculas, atinjam o menor nível de energia possível. E esse menor nível é considerado como um balanceamento. E baseado também naquela lei de nada se perde, nada se cria, tudo apenas se transforma. Então, os reagentes vão se transformar em um produto e os elementos químicos, os átomos, não vão se perder pelo caminho, né? E nem as moléculas. Então, subtende-se, né, há um entendimento que essa reação está quando os reagentes e os produtos, os números dos átomos batem. Isso é o que eu chamo de reação química balanceada. Vamos ver com mais detalhes. Vou pegar aqui a caneta para a gente começar a marcar. As reações químicas são processos, como nós já sabemos, que transformam uma ou mais substâncias, transformam a matéria, né? Chamados de reagentes, em outras substâncias, outro tipo, outras características, que são os produtos. Ou seja, uma reação química promove a mudança na estrutura da matéria. E não esqueçam isso. Porque a matéria pode mudar de estado físico, mas não vai ter uma mudança na estrutura daquela matéria. Por exemplo, a água pode se transformar em gelo, que parece ser outra matéria, mas ainda continua sendo a mesma substância água. Como a água pode ferver e se transformar em vapor. Eu apenas mudei o estado físico das moléculas da água, mas não alterei a estrutura da molécula água. É diferente quando eu faço uma eletrólise da água, né? Uma eletrólise da água vai fazer o quê? Vai separar o gás hidrogênio de um lado e o gás oxigênio do outro. Então, realmente eu separei aquela molécula de água. Então, veja que a reação química tem o quê? Uma mudança profunda na estrutura da matéria. Isso é o que caracteriza a reação química. Essas reações são representadas por equações, né? Símbolos, letras e números, que devem descrever o processo qualitativo, ou seja, a quantidade, a qualidade, ou seja, de que forma, e a quantitativa, a quantidade de reagentes e produtos. Respeitando aquilo que eu falei para vocês agora, conservação das massas, né? Na natureza nada se perde, ou seja, não vai ter perca de reagente ou de produto, né? Mas tudo se conserva, só apenas se transforma. Por exemplo, ó, essa foto aqui é bem interessante, essa imagem. 16 gramas de oxigênio, mais dois átomos, 2 gramas, né, simbolizados aqui, de hidrogênio, vão formar o que? 18 gramas. 18 gramas lembram que é 1 mol de água, né? 1 mol de moléculas de água. Tudo isso junto, ó, vai gerar 18 gramas, que vai ser o quê? 18 gramas de mol ou 1 mol de água, né? Da molécula da substância água. Então veja aqui, ó, 16 mais 2. Nem aqui tem 17, mas também não tem 19. Nós temos 18. Né? Nada foi criado e, porém, nada foi perdido. Foi apenas, nesse caso, juntou-se, né, para formar uma nova substância chamada de produto, né? O reagente oxigênio e o reagente hidrogênio juntaram-se para formar o produto água. É assim que a gente visualiza as equações químicas, né? Veja aqui nessa balança, se vocês puderem notar, vou dar um pouquinho de zoom. Percebo que aqui há uma reação química entre o bicarbonato de sódio, presente no fermento biológico, e o ácido acético do vinagre. Aqui está dando o que? Todos, né, os reagentes com
os recipientes, está dando 100 gramas, 0,7. Colocou-se, o vinagre estava dentro da bexiga, aliás, o bicarbonato dentro da bexiga, encaixou ele no bico aqui do balão, está acontecendo a reação, veja, a liberação de gás é provada, por conta que o gás está se acumulando aqui no balão, né? Então aqui está acontecendo uma reação química. Mas veja que a massa do produto, né, que está sendo gerada aqui não foi alterada. A mesma massa dos reagentes, com recipiente e tudo, né, que entrou na conta, é a mesma massa dos seus produtos. Foi o que Lavoisier conseguiu com os experimentos dele e criou essa lei da conservação das massas. A massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto. Se não tiver igual num sistema fechado, é claro. Aqui nós temos um sistema fechado. Ó. O gás não pode escapar por essa bexiga. Num sistema aberto é diferente. Se esse balão aqui estivesse aberto, é claro que aqui está pesando menos, porque o gás está sendo disperso na atmosfera. Então a massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto da reação em um sistema fechado. Um sistema aberto não vai ter como controlar essa massa, né, do produto. Tranquilo? Bem entendido isso, né, pessoal? Então, entendido esse primeiro ponto, vamos observar uma reação química. O gás hidrogênio e o gás oxigênio formando água, né? Considera essa reação, essa equação, né, que é simbolizando uma reação química no mundo real, né? Essa equação aqui. Veja que eu tenho o que? O símbolo do elemento e tem outro número aqui que a gente vai aprender o que significa. Cada número desse é a seta indicando o sentido da reação, né? E o produto. Leia atentamente comigo, preste atenção. Perceba, né, que antes da seta, ou seja, à esquerda da seta, eu tenho os reagentes, certo? Só para você se localizar na equação. Há 2 átomos de hidrogênio. Esse número indica que eu estou multiplicando o átomo de hidrogênio por 2. Então, tem 2 átomos de hidrogênio. Mas, né, juntando-se com 2 de oxigênio. Certo? Tudo bem. Depois da reação, a seta indica o sentido que está acontecendo a reação. Nós temos o quê? Aqui desse lado nós temos os produtos. Os produtos, o que é notável? 2 átomos de hidrogênio, H2, ó. E só um de oxigênio. Só tem, não precisa colocar um aqui, né? É indispensável. É dispensável, aliás. E um átomo só de oxigênio. Do jeito que está aqui, está obedecendo à conservação das massas? Não, porque aqui estaria faltando um oxigênio. Um oxigênio. Então, do jeito que está aqui essa equação, ela não respeita a lei de conservação das massas. Aonde foi parar o outro oxigênio? É a pergunta que não quer calar. Então, para isso existe essa técnica de balanceamento das reações químicas, para que não se apresente dessa forma, pois não vai estar obedecendo à conservação da matéria, à conservação das massas. Vamos ver como é isso, né? Então, para ajustar essa equação aqui, o que é feito? Coloque-se na frente das substâncias números que multiplicam a quantidade de cada elemento dessa substância. Números, viu? Eu não acrescento símbolos de elementos. A gente acrescenta números. Como é que eu chamo esses números? Coeficientes. Esse aqui é índice. Esse pequeno se chama o número de índice, que indica o número de átomos daquela substância. E coeficiente é outro número que vai aparecer aqui, um número grande, ao lado também da substância, chamado de coeficiente estequiométrico. Aqui, veja só, agora eu tenho essa equação balanceada. Repare comigo bem aqui nos detalhes. Eu tenho o hidrogênio, o gás hidrogênio, oxigênio, igual àquela inicialmente, né? Mas veja só, eu tenho esse coeficiente que foi colocado aqui, que multiplicou o gás hidrogênio por 2 também.
Então eu tenho dois átomos e agora eu multipliquei a molécula inteira, né? Então eu tenho dois átomos vezes 2 do coeficiente, eu tenho na verdade 4 átomos. Vamos ver como ficou do outro lado, colocando o mesmo coeficiente. Coloquei 2. 2 de H2 dá o que? H4. Então veja que um lado tem o mesmo número de átomos do outro. Numa balança eu balanceei o meu hidrogênio. E o oxigênio, como foi que ficou nessa história? Porque antes o oxigênio desse lado já tinha 2, que é o O2, né? E desse outro lado só tinha 1. Mas quando eu coloco o 2 na frente da molécula, eu multiplico toda ela por 2, viu? Não esqueçam esse detalhe. Então, esse coeficiente multiplica toda a molécula por 2. Então, o que era 1 só passou a ser, vezes 2, passou a ser 2. Veja que aqui, ó, mesmo número 2 de um lado, 2 do outro. Eu balanceei a minha equação. Então, esse é o que se chama o processo de balanceamento de reações químicas. É feito através desse jogo, né, dessa colocação de coeficientes na frente da substância, para que respeite quem? A lei da conservação das massas, para que a massa do reagente seja igual à massa do produto, né? Não pode ter diferença. Tranquilo? Então esse é o processo, né, inicial, como é feito, visualizando isso aqui. Ah, professor, mas parece um pouco difícil. Só aparentemente temos técnicas, certo, para ensinar esse balanceamento, para você fazer esse balanceamento sem nenhuma dificuldade. Vamos avançar. Como é feito o cálculo? É preciso entender como é feito isso, né? Eu quero que você observe muito bem, porque acontece muitos erros, pessoal, de visualização, de entendimento mesmo, e que torna o balanceamento às vezes um assunto difícil. Mas veja que não é tanto. Você vai perceber se você entender primeiramente isso aqui que eu vou lhe falar. Veja só, quando você vê isso aqui, NH3, você sabe que N é o símbolo do elemento nitrogênio. Você sabe que H é o símbolo do elemento hidrogênio. E esse 3 está multiplicando só o átomo do hidrogênio. Preste atenção, o índice, né? O índice 3. Quando eu olho para essa estrutura aqui, essa aqui, o que é que eu estou vendo? Que eu preciso saber, né, quando olhar para isso. Eu estou vendo um átomo de nitrogênio, está aqui sozinho, e estou vendo 3 átomos de hidrogênio. Então, a partir dessa visualização correta, eu vou usar os meus coeficientes e vou começar a multiplicar essa substância. Ó, outro exemplo aqui, ó, quando eu tenho um 2, que agora já é meu coeficiente, certo? O pequenininho eu chamo de índice, o grande de coeficiente, que eu coloco na frente de toda a molécula. E esse índice aqui indica o número de átomos na molécula, de átomos, certo? Saiba bem diferenciar. Quando eu vejo isso aqui, ó, 2NH3, o que é que eu estou vendo? O que é que isso na minha mente precisa ser muito bem claro, né? Eu estou vendo o 2 multiplicando um átomo de nitrogênio, 2 vezes 1, eu ficarei com 2 átomos de nitrogênio, quando eu vejo isso. E eu estou vendo o mesmo 2 multiplicando esta molécula H3, esses átomos, esse grupo de átomos H3. Significa o quê? 2 vezes 3 átomos de hidrogênio que já estão agrupados aqui. Então, 2 vezes 3, 6. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Então, é muito importante saber visualizar, pessoal, de início, para você aprender bem a balancear, visualizar isso aqui, esse quadro. Quantos átomos tem, observando a equação, né? Por partes. O que é que você está vendo aqui? Já mostrei o que é que vê aqui quando eu colocar um índice. Aliás, quando eu colocar um coeficiente estequiométrico, como é que isso vai ser contado, vai ser multiplicado, né? Outro, veja só aqui, outro exemplo. Eu tenho a molécula da água 2 vezes.
que é que acontece com ela? Significa dizer o quê? Um 2H2 assim. Significa dizer que eu tenho duas vezes o número de molécula de hidrogênio, que é 2, então 2 vezes 2, 4 átomos no total de hidrogênio. E esse 2 está multiplicando o oxigênio solteiro sozinho aqui. Então, 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. Perceberam que aqui eu vou ter no total 4 mais 2, 6 átomos formando duas moléculas. Entenderam essa relação, pessoal? Então, saber visualizar isso aqui é essencial para ver com muita tranquilidade o balanceamento. Vamos ver como é que fica isso. Só mais uma vez, pegando bem no pé de vocês. Lembre-se, o número grande é o coeficiente estequiométrico. Ou você pode só chamar de coeficiente, não tem problema. E o número pequeno que acompanha o átomo, que indica o número de átomos que tem ali, né? É o índice. Em um balanceamento, gravem bem o que eu vou falar agora. No balanceamento das reações químicas, a gente não mexe nem no símbolo do elemento, acrescenta nada, e nem no índice, não mexe. A gente só vai mexer nos coeficientes. Tranquilo? Não mexe no índice. É uma dica para você não errar, né? Vai ajudar muito. Então, do jeito que está aqui a estrutura, a gente não mexe nos índices. Repito, a gente só vai mexer nos coeficientes daquela equação química. Tranquilo? Vamos ver. Então, vamos começar agora a ver os métodos, né? As técnicas foram desenvolvidas para balancear as reações químicas, as equações. 4 pontos essenciais, quais são? Raciocine inicialmente com os elementos que aparecem em uma única substância em cada membro. Então, nós vamos ver os elementos parecidos, né? Que estão na única substância. Naquela substância tem um elemento só, tem dois. Né? Primeiro, vamos visualizar isso. Verificados esses elementos daquela substância lá, né, que está de um lado, nos reagentes, por exemplo, veja quem tem os maiores índices, ou seja, quem é índice, aquele númerozinho pequeno que está do lado do símbolo do elemento. Númerozinho pequeno. Escolhido o elemento, certo? Aquele elemento com aquele índice maior, transfira seus índices para um membro, de um membro para o outro, utilizando como coeficiente. Olha, isso é uma dica show, pessoal. É uma dica muito boa. Transformar um índice de um elemento químico de um lado para o outro lado da reação, da equação, como coeficiente. Isso funciona muito bem, né? E essa técnica, que é o método das tentativas, você pode ir fazendo, transformando o índice de um lado, coeficiente do outro, até terminar o balanceamento. Quando é que eu termino? Como você viu há um slide atrás, quando o número de átomos do reagente for igual ao número de átomos do produto. Quando esses números de átomos daquelas substâncias baterem, então eu terminei o meu balanceamento. Por exemplo, veja só, gás nitrogênio mais gás hidrogênio formando a amônia. Mas o que é que você percebe aqui logo de cara? Aqui eu tenho dois átomos de nitrogênio, correto? E aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio. Mas nessa fórmula aqui eu tenho três átomos de hidrogênio e só um de nitrogênio. Como é que pode? Está totalmente errada essa conta, né? Está desbalanceada. Vamos balancear no método das tentativas. Vamos lá. Pego aqui a fórmula. Uma dica infalível, pessoal. Separe de um lado reagentes e do outro produtos e faça uma contagem inicial dos seus átomos. Veja só. Reagentes de um lado eu tenho quem? N, nitrogênio, 2 átomos, hidrogênio 2. Do outro lado, como é que está? Os produtos, né? Lembram? Reagentes antes da seta, produtos depois da seta. Nos produtos eu tenho um nitrogênio e 3 hidrogênios. Como resolver essa situação? Primeiro passo, que foi que é a dica aqui, a dica 2, a dica 3. Escolha o elemento, transfira o seu índice para o outro usando como coeficiente. Então,
Quem é o índice do hidrogênio aqui no produto? 3. Eu vou jogar ele como coeficiente de quem? Do mesmo hidrogênio. Veja só, aqui ficou um pouco feio, deixa eu ajeitar. Ajeitar aqui melhor para a gente. Veja onde o 3 foi parar. Aí você já começa a visualizar. Vamos lá, vamos para frente. Então, o que era 2 passou a ser quanto? 3 multiplicando esse 2. 3 vezes 2, 6. Então, já não tem mais 3 hidrogênios aqui. Eu tenho 6 agora. Desse lado. Vejam só, vão contando. 6 de um lado, 3 do outro. Beleza. E o índice do nitrogênio não é 2? Eu transformo em coeficiente. Ó, veja, estão vendo essa técnica muito boa, né? Do método das tentativas. Pegar o índice. Veja que é do mesmo elemento químico. Aqui é nitrogênio e aqui também é nitrogênio. Então, pego o que é índice e transformo em coeficiente. Aí ficou como agora? Multiplicando tudo desse lado agora, né? Que eu coloquei. Eu tenho o que antes era 1 e 3. Eu multiplico tudo por 2. 2 vezes 1 vai ser 2. E 2 vezes 3 vai ser 6. Ó, 2 nitrogênios e 2 vezes 3 aqui, que já tem 6. Como foi que ficou o resultado final? 2 nitrogênios desse lado, 2 desse. 6 hidrogênios desse lado, 6 desse. Então aqui eu consegui o balanceamento da minha reação química, da minha equação química. Ela está balanceada desse jeito aqui, pessoal. Viram que é uma técnica muito tranquila, simples e que agiliza bastante, né, o balanceamento, esse método das tentativas. Você pegar principalmente essa dica, pegar o índice aqui e transformar em coeficiente do outro lado, no mesmo elemento. Pegar o índice e transformar em coeficiente do mesmo elemento, ou seja, fazer uma troca, uma tentativa, não é isso? Vamos ver outro exemplo, né, para ficar bem fixado. As dicas são as mesmas. Vamos ver agora o ácido clorídrico com o hidróxido de cálcio. Que reação vai dar, né? Bom, está aqui reagentes desse lado, produtos desse. Veja que esse aqui gerou duas substâncias como produto. Né? Lembro dos tipos de reações, né? Mesma dica, pessoal. Coloque uma coluna de reagentes e a coluna de produtos e faça a contagem inicial. Porque se for fazer isso de cabeça, observando, você faz. Mas não vai ficar, vai demorar, pode ser que tenha confusão. Então, faça essas duas colunas que é infalível. Ó, veja que está bem desbalanceada, né? Nenhum dos elementos aqui está igual o número dos produtos. Então, como é que vamos fazer isso? Aquela mesma situação, pegar quem tem os índices maiores e começar a transformá-los em coeficientes. Ó, o 2 aqui foi parar onde, ó? Fez um caminho, foi parar aqui. Vamos ver como é que ficou essa primeira situação aqui. 4, professor. Mas aqui não só tem 2 vezes 1, 2. Mas veja que você está... Quando eu conto os átomos dos reagentes, eu tenho que contar aqui, ó. Aqui eu tenho outro hidrogênio multiplicado por 2 também. Então aqui 2 vezes 1, aqui só tem um 2. Mais, ó, veja que a conta está aqui para você ver. E aqui, ó, outro hidrogênio multiplicado por 2. Esse 2 entre parênteses aqui está multiplicando tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Veja que lembra muito a equação de matemática mesmo. Não tem muito mistério, não. Então, somando todos os hidrogênios dos reagentes, dá 4. É uma coisa que você tem que prestar atenção, né? Somar tudo. Esse aqui, esse também aqui. Tudo que for igual. E como esse coeficiente multiplicou o hidrogênio, mas também multiplicou quem? O cloro. Por quê? Multiplicou a molécula toda. Então a gente precisa alterar esse cloro também. De quebra, ó, já ficou 2. 2 vezes 1 só tem um cloro. 2, ó, já ficou tranquilo desse lado. Já
Vou até fazer um paralelo aqui. Já ficou certo. Balanceado o meu cloro. Vamos para frente. Vamos balancear quem? O hidrogênio que ficou desbalanceado desse lado, né? Aqui ficou 4 e aqui só tinha 2. Aí eu pego o índice 2, né? Jogo aqui também. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Então eu acabei agora de balancear o meu hidrogênio. Opa, hidrogênio balanceado, cloro balanceado. Vou fazer uma paralela aqui. Falta quem? Falta o oxigênio e o cálcio. Vamos lá. Oxigênio tem quantos? Tem um. Tinha um desse lado nos produtos, mas esse 2 está multiplicando a molécula toda. Não esqueça desse detalhe. Então, eu multipliquei o hidrogênio e também o oxigênio. Então, só tinha um vezes 2. Então, passa a ter 2 oxigênios. E já tem 2 aqui, ó. Que tem um aqui, mas ele está multiplicado por 2. Então, a contagem fica 2. Acabei de balancear o meu oxigênio. Falta quem? O cálcio. Na verdade, o cálcio já estava balanceado, ó. Quando você para olhar direitinho, cálcio tinha um aqui desse lado e um do outro. Então ficou, já estava desde o começo da equação balanceado. Perceberam, pessoal, que é só uma questão de se ater aos detalhes e saber contar com calma, primeiro os átomos que há nos reagentes e nos produtos, e lembrar que o coeficiente, quando é colocado na frente da molécula, multiplica ela toda. Aqui, ó, na frente da molécula, multiplica ela todinha. Tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Para poder depois fazer a multiplicação e ver, fazer as comparações. Se estão todos balanceados. Perceberam que estão todos desse lado e desse lado estão com o mesmo número de átomos. Isso significa que essa equação está balanceada. Tranquilo? Existe um método bem interessante, o nome dele, né? Método macho. Que é também um método assim, só para saber a ordem em que você deve começar. Dá uma dica, né? De uma ordem que você deve começar. Por qual elemento, na verdade, você deve começar a balancear uma equação química. Ou seja, você pode ainda utilizar a mesma situação das tentativas de trocar o índice por coeficiente. Só que nesta ordem aqui, ó, existem regras para facilitar o balanceamento dos elementos. Uma delas inicia o balanceamento por metais. Por isso é o M de metais, em seguida a metais, deixando por último hidrogênio e oxigênio. Isso é o que? Isso é um método mais interessante para quem já está com um conhecimento melhor com a tabela. Assim que você pode pegar a tabela periódica, colocar ali do lado e consultar e ver, eita, não, esse elemento aqui é metal, então começa por ele. Esse aqui é a metal, então depois é ele. E o resto, o hidrogênio e o oxigênio e o carbono, você já conhece o símbolo, não precisa nem olhar, né? Então é só saber quem são metais e ametais, e o resto vocês já vão conhecer na hora. Porque macho, metais primeiro, segundo ametais, terceiro carbono, se tiver. Isso é uma ordem, não é que todas as reações químicas vão ter esses todos os elementos, né? Em seguida o hidrogênio e por último o oxigênio, né, que nessa ordem vai ser o mais eletronegativo. Então essa técnica também é muito boa, pessoal. Vamos ver como é que fica na prática. Ó, eu tenho o hidrogênio, né? Eu tenho um ametal e o oxigênio aqui desse lado. Tem um metal, né, o potássio, oxigênio e hidrogênio. E os mesmos elementos do outro lado, né? Só que em ordens diferentes. Como é que eu vou começar isso aqui? Primeiro, sempre fazendo as colunas com a contagem inicial. Não esqueçam disso. Você vai olhar para quem? Para o metal, né? Ó, aqui tem um e aqui tem dois. Eu preciso balancear ele primeiro. Então, ó, veja, eu joguei o índice dele, transformei em coeficiente. É a mesma técnica, só que agora começando por uma ordem lógica, né? Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, macho. Então aqui, ó, acabei multiplicando duas vezes o K, me deu 2K. Então já consegui balancear o meu
potássio com facilidade. Porém, esse 2 multiplica só o potássio? Não, né? Multiplica esse oxigênio e esse hidrogênio também. Então, essas quantidades também foram alteradas, né? Porque 6? Aqui 2 vezes 1 oxigênio dá 2. 2 com 4, ó, 4. 2 mais 4, 6. Vão percebendo aí, certo? Com muita calma. O que tinha? Ó, tinha 3, ó, 2 hidrogênios mais um desse lado. Lembre-se, tem que contar todos os átomos dos reagentes e todos os átomos do produto, mesmo que estejam em locais diferentes. 3, mas só que agora ficou 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Né? Como é que está o enxofre? O enxofre já está balanceado. Ó. Não mexo nele. Melhor ainda. Como foi que ficou do outro lado? Vamos trabalhar do outro lado, né? Aqui ficou 4 oxigênio, aqui só tinha 2. Então vamos duplicar, ó, pegar esse índice e transformar em coeficiente. Mesma técnica dele, né? Já fizemos o metal, fizemos o oxigênio de quebra e vamos terminar com o hidrogênio, né? Vamos alinhar isso aí. Multipliquei agora o meu H2 por 2, 2 vezes 2, 4. Então eu já vou conseguindo balancear. E isso multiplicou o meu oxigênio também por 2. Então aqui tinha 4 e 1, 5, só que agora eu tenho 2 vezes 1, 2 oxigênios, mais 4, 6. Ó. Balanceei também, de quebra, o meu hidrogênio e oxigênio. E acabei de balancear. Veja aqui, ó, um enxofre de um lado. Aí você confere, é simples. Um enxofre de um lado, um do outro. 4 oxigênio desse lado do reagente, 4 no produto. 6 oxigênio de um lado no reagente, 6 no produto. E o primeiro da lista, né, o potássio, 2 e 2. Então, essa equação do jeito que está aqui, deixa eu até limpar a tela para que vocês vejam com muita tranquilidade. Do jeito que ela está aqui, ela está balanceada pelo método macho, né, auxiliando o método das tentativas lá, né, com a ordem do método macho. É bem tranquilo, viram que não tem muita dificuldade. Vamos ver outro exemplo do método macho. Só lembrando, ó, vocês podem até, se quiserem usar esse método, pode no canto da folha, pessoal, ó, antes de fazer o balanceamento, colocar aqui, ó, esse esqueminha, primeiro metais, segundo metais, para lembrar, né, da sigla macho, e fazer o seu balanceamento com muita tranquilidade. Vamos ver essa reação aqui, essa equação. Mesma coisa, vai parecer repetitivo, mas eu insisto porque essa forma facilita demais a vida de vocês, certo? Para o cálculo, que é o quê? Contar os reagentes e os produtos em duas colunas distintas e começar a trocar os índices por coeficientes. Lembram da dica? Primeiro vou começar por quem? Magnésio, né? Magnésio tem índice aqui 3, se transforma em coeficiente. Vamos ver como foi que ficou isso? O que era um só aqui e 3 desse lado, né? Se transformou agora em 3. Então eu balanceei o meu magnésio e balancei o meu magnésio já de quebra, beleza. E já pego o meu hidrogênio. E aqui o índice é 2, eu transformo ele, ó, vou jogar aqui por aqui, depois eu apago. Para vocês verem aquele método das tentativas funcionando aqui também. Transformei em coeficiente. Aí como foi que ficou isso aqui, ó? Multiplicando toda a molécula. Tanto o hidrogênio quanto o fósforo e o oxigênio também. Eu quero ir bem devagar nesses cálculos para vocês perceberem. 2 vezes 3, primeira conta. E 3 vezes 1 vezes 2. 3 vezes 2, 3 vezes 2, esse índice está aplicando tudo que tem aqui dentro, vezes 1 que tem aqui dentro, né? 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. 6 mais 6 dá, no total, 12 hidrogênios.
Perceberam? Contei aqui, depois somei, né? E contei os daqui, todos os hidrogênios dos reagentes. Mesma coisa com fósforo, só aparece uma vez, é simples, né? Só um fósforo, duas vezes um, dois. Magnésio, só tinha um aqui, três vezes um, três, tranquilo. E o oxigênio, que tem nos dois lados. Como é que nós vamos contar? Inicialmente tinha seis. Antes de eu colocar os coeficientes, não foi? Agora eu já coloquei dois coeficientes, então eu vou somar todos os hidrogênios daqui. Duas vezes quanto? 4, já vai dar 8, né? E 3 vezes quanto? 3. Lembre-se que esse número está multiplicando toda a molécula, viu? Então, o magnésio, o oxigênio e o hidrogênio. Multiplica tudo por 3. Então, 3 vezes 2, porque esse 2 já está multiplicando o que está dentro do parênteses. Então, 3 vezes 2 vezes 1 que tinha aqui. Esse 1 é esse 1 aqui, ó. Um elemento, né? Então, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 2 vezes 1, 6. 8 mais 6, 14. Como é que isso está desse lado? Não está balanceado, só o magnésio, né? Então vamos começar a colocar coeficientes do outro lado também, não é isso? Vamos ver. Veja que interessante aqui, ó, 6. Por que 6, professor? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor a visualização. Por que 6? Se eu pegar aqui 2 vezes 3, me dá 6. Então ele fez essa multiplicação e já adiantou aqui, ó. 6. Vamos ver como foi que ficou isso? O que era 2? 6 vezes 2 dá 12. É isso? Olha. 12, 12. Balanceei o meu hidrogênio. Vamos ver como ficou o número de oxigênios, né? O oxigênio estava quanto aqui? 4 vezes 2, 8. Com umzinho aqui, 9. Vamos ver quanto ficou nessa multiplicação. 1 vezes 2 vezes 4, né? Aqui, ó. 1 oxigênio vezes 4 e vezes 2. Multiplicando fora 2, já dá 8. E 6 vezes 1 dá 6. 6 mais 8, 14. Balanceei meu oxigênio. Opa! E o meu fósforo já estava balanceado, né? Eu reparei agora, deixei ele por último, ele já estava balanceado a partir do momento que eu coloquei o índice aqui. Então veja que eu acabei agora com essa colocação desse coeficiente, balanceei a minha equação química. Viram só, pessoal, que essas dicas, né, que foram dadas hoje na aula foram dicas preciosas, relativamente simples, né? Esse método aqui muito bom, né, de balanceamento, método macho, e apenas é aquela questão. Balanceamento parece você ver muita letra, símbolo, elemento, essas coisas tudo, e parece uma coisa muito complicada, mas se você perceber é bem matemática básica e prestar atenção nos detalhes, né? No posicionamento do coeficiente. Veja que eu retomo aquela dica inicial, eu não mexi em nenhum índice, veja, ó, do jeito que eles estão aqui e que estão aqui, eu não alterei de forma alguma, não mexi neles. Qual é a dica? Eu posso transformar eles como coeficiente do outro lado, né? Eu posso tentar balancear assim. É uma dica do método das tentativas, né? Mas eu não alterei. E outra, eu preciso só prestar atenção no detalhe quando eu estiver contando os átomos dos meus reagentes ou produtos, contar todos os átomos iguais. Por exemplo, o hidrogênio, eu conto todos os hidrogênios do reagente. Isso aqui tudinho antes da seta. Se eu for contar o fósforo, eu conto todos os fósforos, magnésio, todos os magnésios, oxigênio, todos os oxigênios dos reagentes. Com o produto a mesma coisa. Eu pego e conto todos que tiverem os hidrogênios desse lado aqui, conto todos, os fósforos, os magnésios e os oxigênios.
Então, com essas dicas, com essa atenção, vai ser muito tranquilo de vocês balancearem qualquer equação química que vocês quiserem. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.